Quais as vantagens e desvantagens de você ler ouvindo um audiobook ou simplesmente ouvir o livro todo? Vem comigo. Fala, Emilio, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. E desta vez eu quero falar sobre um assunto que um inscrito até comentou no canal, sobre que ele está lendo e está sendo bem produtivo ler entre aspas, ouvir, na verdade, book. E não tô falando dos audiobook, como eu já fiz vários vídeos aí no canal, resumos, como Insta Livros, 12 minutos, etc. E realmente está ouvindo o livro de ponta a ponta. E ele falou que está sendo bem produtivo, bem proveitoso para ele e que ele está aprendendo muito mais. Quais as vantagens e desvantagens disso, se realmente vale a pena e se você consegue, no seu caso aí, né, com você, se vale a pena para você. Vem comigo. Bom, eu quero começar falando onde você consegue ouvir esses audiobooks completos, né? Onde você pode pagar, onde você pode ouvir de graça. Eu ouvia muitas vezes de graça quando eu ouvia muito audiobook. Era no próprio YouTube, pois tem vários resumos, né? Um livro completo no YouTube de graça aí. Você consegue achar, tipo, o Pai Rico, Pai Pobre. Principalmente livros que são famosos, tem audiobook deles disponível de graça no YouTube. E eu recomendo, tá? Eu acho legal. Principalmente você que não tá conseguindo tempo para parar. Às vezes você vai pra academia, ouve o audiobook, é bem legal para você aprender muita coisa enquanto está ouvindo esses livros. E qual é a vantagem e desvantagem, né? Comparado até um próprio resumo book, né? Aqueles resumos práticos que você consegue ouvir. Eu acredito que é bem mais vantajoso, pois parece que no áudio além de passar mais rápido, você conseguir acompanhar e ver onde você está no livro, sentir que você está sendo mais produtivo, que isso é bem, bem legal, bem importante, se sentir bem consigo mesmo, ouvindo, lendo aquilo. Não se sentir sobrecarregado, que isso é importante. Às vezes você quer ser muito produtivo e acabar se encarregando muito, né? Ficando muito sobrecarregado. O que eu queria comentar que no YouTube, por ser de graça, eu acredito que é o melhor para a maioria, né? Vai ter alguns anúncios ali, mas nada que vai atrapalhar muito, assim, o seu aprendizado. Tem também alguns aplicativos, esse aqui foi o que o inscrito indicou até, tem plano de assinatura, ele é da própria Amazon, é Audiobly, né? Audiobly, sei lá. É Dê Voz à Sua Imaginação. Tô vendo que tem um plano de assinatura R$19,90. Eu acho que eu vou fazer um teste mais pra frente. Talvez faça um vídeo só sobre esse aplicativo. Tem esse porém também, geralmente vai ser pago, né? Às vezes você vai pagar pelo próprio livro, tem audiobooks que você paga para ter o livro, então como se fosse um livro ali, o audiobook do livro é R$20 a mais, R$30 a mais, então pode ser mais custoso, dependendo de onde você vai ouvir. Mas tem a opção do YouTube que eu já disse aqui, que vale bastante a pena. Mas qual é a vantagem e desvantagem? Por que ler o livro todo como audiobook mesmo, desde ler resumos? Por que realmente pode ser interessante? Bom, o resumo, ele pode ser enxuto, às vezes um livro de 200, 400 páginas resume em 10, 12 minutos, e ainda em áudio, aí você coloca vezes dois, você acha mesmo que ali você vai captar 80-20 do livro? É, porque essa é a promessa deles, né? Geralmente é você captar a ideia principal do livro e já conseguir pôr em prática. Mas, sinceramente, na minha opinião, obviamente, dependendo do livro, não. A maioria não. 95% dos livros não. Se vai ouvir o audiobook, por exemplo, do Pai Rico, Pai Pobre, ele vai dar um exemplo só, o resumo, né? O resumo audiobook. Só um dos exemplos que existe no livro, que é um livro denso, né? Um livro com bastante exemplo, bastante exemplos de vida do próprio autor. E ele não vai poder falar muito sobre isso, pois ele resume muito, né? Muito enxuto. Agora, se eu ouvir o e-book todo, com certeza vale mais a pena. Tanto é, eu vou pesquisar quanto tempo é um audiobook do Pai Rico, Pai Pobre. Ó, acabei de pesquisar, tô vendo aqui na internet o primeiro vídeo já completo. Você pesquisar audiobook Pai Rico, Pai Pobre, já aparece vários vídeos até. E o primeiro vídeo tem 6 horas e 26 minutos, o segundo tem 6 horas e 24 minutos. Isso mostra o quê? É um livro denso, não dá para você resumir isso em 10 minutos, não dá. E por você ouvir ele completo, com certeza é mais vantajoso você ouvir o resumo. Mas eu não descarto também a questão de você ler o livro pode ser mais vantajoso ainda, pois ali você não vai desenvolver só a habilidade de consumir o livro, mas você vai estar desenvolvendo a sua leitura como um todo. Ouvir podcast pode ser muito benéfico, por exemplo. Você vai aprender várias coisas. Eu acredito que o audiobook pode ser mais benéfico ainda dependendo do livro, do que você está procurando no momento. Mas a questão de ler não pode ser substituída. Não tem como você falar, eu estou lendo livros só ouvindo. Não, o ideal realmente seria você poder ler e acrescentar isso, sabe? Ah, eu tô lendo, por exemplo, a gente ouve o Pai Rico, Pai Pobre, aí você tá ouvindo ele para relembrar o que você já leu sobre ele.
eu não descarto a leitura nesse caso. Ou talvez você vai ouvir e depois você gostou tanto que você quer comprar e quer estudar mais o livro. Aí eu acho mais interessante ainda. Você vai ouvir o livro todo e depois você vai comprá-lo para estudar porque realmente valeu a pena. Aí você vai se aprofundar no livro. Eu acredito que o audiobook, de maneira como pré-leitura ou até a primeira leitura daquele livro que você quer se aprofundar, é a melhor ideia. Um exemplo que eu tenho para dar meu mesmo é que eu ouvi a Bíblia toda. Eu li e ouvi toda a Bíblia. Eu tenho um plano de assinatura, até tem um aplicativo chamado Bíblia. Você consegue pôr um plano lá, uma meta de terminar a Bíblia em 365 dias. E ele coloca uma meta diária para você ouvir a Bíblia. Isso aqui descarta a leitura da Bíblia? Com certeza não, mas pode ser uma ótima opção para você ter como sua primeira leitura da Bíblia. Para você ter a primeira leitura, pois a Bíblia você vai ter que ler muitas e muitas vezes na sua vida, para você compreender pelo menos um pouco do que fala sobre ela. Você não vai compreender ouvindo a Bíblia só uma vez, a não ser que você seja uma pessoa extraordinária, né? Mas a grande maioria não vai conseguir compreender. E por conta disso, eu acredito que o audiobooks pode ser uma ferramenta muito, mas muito vantajosa, principalmente para sua primeira leitura daquele livro ou assunto. Ou também pode ser também uma ferramenta para você fazer revisão sobre o livro que você já leu, por exemplo. Eu gostaria de reler aquele livro, mas você não tem tempo para reler o livro. Talvez o audiobook seja uma opção muito boa. Mas, sendo bem resumindo, eu acredito que o audiobook nunca vai conseguir substituir realmente a leitura, porque a leitura você não desenvolve só ler o livro, não é só ler o livro, né? Compreender aquele assunto do livro, mas sim desenvolver a leitura como uma habilidade em si, que você usa diariamente, usa o tempo todo, aumentar a sua compreensão também, pois você que está lendo. E tem uma desvantagem, que eu já até fiz um vídeo sobre isso, vantagens e desvantagens de ler e acompanhar o audiobook, que é a questão de você aumentar a sua subvocalização. Isso pode atrapalhar um pouco em questão de alguns assuntos específicos se você já está acostumado. Se é um livro básico, você ficar ouvindo ele enquanto você está lendo, muitas vezes pode acabar atrapalhando e deixando a sua leitura um pouco mais devagar. Mas tem uma questão bem interessante que o próprio escrito falou, é que ele ouve os audiobooks vezes 2, então ele põe lá o audiobook e coloca sempre em uma velocidade mais rápida. E isso, para mim também, que sou uma pessoa auditiva, tá? Tem uma pesquisa, tem como se fazer essa pesquisa aí online, de que tipo de jeito você aprende com maior facilidade. Existe um mecanismo para você entender se você é uma pessoa mais visual, que você compreende mais vendo, ou se você é uma pessoa mais auditiva, igual eu, que gosto realmente de aprender ouvindo. Tanto é que muitos videoaulas eu só ouço. Eu nem fico prestando atenção no que o cara... Não fico olhando. Eu coloco lá, fico ouvindo e ponho vezes 2. Eu consigo compreender muito mais dessa maneira do que só assistindo, olhando em si. Eu gosto muito de ouvir e eu sinto realmente que eu aprendo dessa forma. E é engraçado, quando eu fiz o teste, realmente deu como isso. Então, eu recomendo você fazer teste de aprendizado. Você pesquisar no Google rapidinho, você consegue achar alguns testes e fazer esses testes. Tem um vídeo no canal também ensinando a fazer esse teste com link aí no canal. Se você quiser, eu deixo aí na descrição. Mas é bem interessante mesmo você compreender, então, qual é o seu jeito certo de você estudar, o jeito que você vai melhor aprender, e aí usar isso a seu favor. Então, se você é uma pessoa como eu, auditiva, talvez o audiobook seja mais vantajoso ainda para você. Caso você seja uma pessoa mais visual, talvez o interessante seria você realmente usar a imaginação, ler o livro, fazer mapas mentais do livro, ir desenhando enquanto tá lendo o livro. Acredite ou não, ou ouvindo o livro, né? Você desenhando um mapa mental enquanto vai ouvindo o livro. Isso pode ajudar em muito a sua compreensão e atenção sobre o assunto. Diz aí que mais assuntos você quer ver aqui no canal, se você tem outra dica para dar, se conhece outros aplicativos, até mesmo de graça de audiobooks, para a gente compartilhar aqui, né? A gente é uma comunidade. E deixa agradeço, comenta, curta, compartilha. E juntos somos Alcateia, informando, né? Até mais. Antes, não se esqueça, eu tô deixando aqui, ó, um desses lados aqui vai ter uma playlist do meu curso, mini curso de leitura que tem aqui no canal. Já não é mais um mini curso, vou até trocar esse nome, pois já tem bastante vídeo ali que vai realmente melhorar. É um mini curso de leitura dinâmica que realmente vai melhorar e muito a sua leitura. E o melhor de tudo, grátis. Até mais.